A Polícia Civil tem realizado operações na região centro-oeste ao longo deste ano. Ontem mesmo teve uma em Pedra do Indaiá, onde 5 pessoas foram presas. E neste momento acontece uma operação em Formiga. Para falar sobre esse trabalho da polícia, nós convidamos o chefe do 7º Departamento de Polícia Civil, doutor José Lopes. Bom dia, seja bem-vindo, doutor Ivan. Bom dia, Cláudio. Essa operação que acontece em Formiga, né, é uma operação conjunta? Esta sim, é uma operação conjunta entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Ministério Público. Vocês estão cumprindo mandados de quê? São vários mandados de prisão e mandados de busca e apreensão. Na verdade, alguns alvos já até foram capturados, né? E o objetivo é nós temos hoje lá em torno de 50 policiais civis, 80 policiais militares, e o objetivo é de cumprir 30 mandados de prisão. Esta é a segunda operação que é desencadeada em Formiga. Mas sobre isso, mais tarde ainda, o delegado regional, doutor Irineu, deve falar sobre... É porque o pessoal está em campo ainda. É verdade, né? porque na verdade o nosso agendamento não antecipei essa informação, mas por coincidência, está acontecendo nesse momento mais uma operação da Polícia Civil e desta em parceria com a PM. E ontem teve uma prisão em BH referente à nossa região também, né? Uma prisão muito importante, né? O pessoal do DOeste capturou um dos autores daquele roubo em que a família do gerente do Banco do Brasil de País foi feita refém, né? Enfim, vai ser muito importante para a completa elucidação desse crime. Doutor, até o momento, né? Esse ano na nossa região, na região do 7º Departamento, né? A polícia, eu tenho aqui alguns números aqui, foram 54 operações, mais de 1.000 policiais envolvidos, 328 prisões, né? É um número satisfatório para esse ano de 2016 até o momento? Sim, nós consideramos que é um número positivo, né? E esse número sem considerar já uma operação de ontem, em que 5... De hoje também. E aí, sem considerar a de hoje e a de ontem, em que também em Pedra do Indaiá foram capturadas 5 pessoas apontadas como autoras de roubo, né? De crime violento. Então o balanço que a gente faz é um balanço, sim, muito positivo. E essas ações, algumas dessas ações aconteceram, por exemplo, em Lagoa da Prata, 2 operações que foram muito vultuosas. Em Pompéu, Arcos também teve várias operações. Mas enfim, a região toda, né, isso em várias cidades da nossa região, são 50 municípios. Eu considero assim, que é um balanço muito positivo. A gente tem até algumas imagens do trabalho da polícia, de algumas prisões feitas em algumas operações esse ano na região, alguns trabalhos de investigação também, porque acaba vocês fazendo uma operação, pode desencadear em uma outra operação no futuro também, né? Exatamente. Na verdade, é isso. As operações, esse momento de uma investigação, ele é muito percebido, ele ganha muita repercussão e a gente percebe que agrada a população. Mas, na verdade, esse é um tipo de ação da Polícia Civil. Na verdade, muito antes dessas operações, muito antes disso, muito trabalho há. E muito trabalho há também depois. E o trabalho da Polícia Civil não se resume em operações. Na verdade, essas são, então, tipos de ações ou momentos de ações no contexto de investigação, dentro de um cenário de oportunidade, de conveniência, né? Claro, também amparado por cautelares da Justiça, né? Apoio do Ministério Público, mas muito antes disso tem um trabalho de investigação e muito depois também continua o nosso trabalho. E as nossas ações não se resumem em operações, elas sim demonstram, né? Eu já disse o quanto a população gosta da polícia, o quanto a população quer ver policiamento na rua. Eu gostaria de citar até uma cidade que é Itaúna, né? Itaúna a gente tem uma redução considerável em relação de 2014 para cá, né? No número de roubos, principalmente. Sim, caiu de 450 para 200 e poucos roubos. Veja, em 2 anos nós tivemos uma redução de 50%. Isso sem desmerecer o trabalho de outras forças de segurança, mas a gente atribui também muito à eficiência e essa rotina de ações mais enérgicas da Polícia Civil naquela cidade. Isso porque, na nossa visão, quanto mais eficiente as investigações e na medida que a Justiça tira de circulação autor de crime, esse autor deixa de praticar outros crimes. E mesmo que ele um dia volte para a convivência, já visto que não temos pena de morte nem prisão perpétua, mas durante o tempo em que esse criminoso estiver encarcerado, ele deixa de ir na rua cometer novos crimes. E além disso, serve de exemplo também intimidando talvez ações de outros, né? Ok, doutor Ivan, muito obrigado pela sua participação pela Integração Notícia de hoje. Obrigado, Cléber. Até a próxima. Bom dia para o senhor. Bom dia.
Vum, vum, vum.